o espectro é um objeto natural para esta categoria de homotopia estável. O espectro é uma sequência de espaços junto com aplicações que levam à suspensão do n-ésimo espaço xn em xn mais 1. Então, essa estrutura é um espectro. É difícil, talvez, justificar o interesse desta definição, mas os que trabalham na área de homotopia sabem que esse é o conceito fundamental. Eu copiei, por exemplo, um comentário do livro de Moser e Tangora sobre operações cohomológicas e aplicações em homotopy theory. A utilização dos espectros leva a simplificações enormes no formalismo. Então, é o objeto natural. Deixa eu falar alguns exemplos de espectros antes de dizer o que Elon fez com os espectros. Primeira coisa mais natural é se você pega xn igual à esfera de dimensão n. Quando você tem a esfera unitária em Rn mais 1, quando você faz a suspensão, você obtém topologicamente a esfera unitária em uma dimensão a mais. Ou seja, a suspensão de Sn é Sn mais 1. Quando você identifica esse intervalo um ponto, não muda a topologia. Então, temos exatamente esta aplicação, que é identidade, é a aplicação da suspensão de xn para xn mais 1. Esse é um exemplo de um espectro. Um outro exemplo que se conhecia nessa época é o trabalho de Thom, espaços de Thom. E agora não vou poder dizer muita coisa, mas se você, o espaço MON, por definição, é que você pega o espaço total do fibrado vetorial universal de dimensão n e você compactifica com um ponto no infinito. E agora, qual é a suspensão de MON? A suspensão dele acontece se você faz se olha um pouco mais de perto, você pega o fibrado universal de dimensão n e você acrescenta a cada fibra uma reta trivial. Então, isso dá um fibrado de dimensão n mais 1 e, portanto, é classificado por uma aplicação em... agora tem que incluir o ponto no infinito. Isso é classificado por uma aplicação no fibrado dimensão n mais 1, com ponto no infinito. Então, isso é exatamente MON mais 1. Então, aqui temos a aplicação que produz esse espectro. E o trabalho incrível que Thom fez foi de cobordismo, de classificar variedades compactas sem bordo, a menos de serem duas variedades serem bordo de uma variedade de dimensão 1 a mais. E ele calculou a cohomologia desse espectro. Um terceiro exemplo é que os espectros são ligados a teorias de cohomologia generalizada. E se a gente pega o espaço K, G, N, esse é um espaço que tem as propriedades que os grupos de homotopia... Bom, lembre-se que o grupo de homotopia
de um espaço X é exatamente as aplicações da N-esfera em X, a menos de homotopia que preserva ponto base. Então, aqui é G se I é igual a N e é zero se I é diferente de N. A partir da dimensão zero. Π0 significa que Π0 ser zero significa que tem uma componente só. Então, com esses espaços, tem um teorema que a enésima cohomologia de qualquer espaço Y é exatamente as classes de aplicações de Y em com coeficientes de um grupo G, grupo abeliano G, exatamente K, G, N. E isso nos dá um espectro, a suspensão de K, G, N. Tem uma aplicação que não tenho tempo para explicar em K, G, N mais 1. E este é um exemplo, a cohomologia com coeficientes em G, mas tem muitos outros exemplos. Então, menciono isso porque eu acho que criar esse conceito de espectro foi uma contribuição extraordinária para a teoria de homotopia estável. Agora, o que Elon fez com esse trabalho? Elon foi aluno de Ed Spanier, que escreveu esse livro de Algebraic Topology, que é a referência canônica, e que fez muitas viagens ao Brasil, graças ao contato com Elon. E Spanier e Whitehead desenvolveram um certo tipo de dualidade na topologia. A topologia tem muitas espécies, muitos sabores de dualidade. Este Whitehead era John Henry Constantine Whitehead, conhecido como Henry Whitehead, porque tinha outro grande topólogo, George Whitehead. E esta ideia aqui, que eu vou tentar dar uma ideia breve do que foi feito por Spanier e Whitehead, que Elon generalizou, é que se você pega a esfera SP e você tem um poliedro dentro da esfera, então você pode olhar para o complemento. Agora, nós sabemos que o complemento não é determinado por X. Por exemplo, se SP fosse a esfera de dimensão 3 e X fosse um círculo, então teríamos toda a teoria de nós. Mas, quando você vai suspendendo o complemento, então é determinado por X, ou pela suspensão iterada de X. Então, esta é a dualidade de Spanier e Whitehead.